Boa tarde, Vitor. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a você que nos acompanha aqui mais essa noite. Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Aqui ainda é boa tarde. Olha, o Vitor, o Zé fez uma descrição muito boa de vários aspectos do relatório. Um relatório que deve vir muito técnico, muito descritivo, sem show, sem espetacularização, até a forma como está sendo entregue, uma forma protocolar, nada de coletiva de imprensa, nada de fanfarra, e o próprio presidente Bolsonaro não está se envolvendo diretamente com esse processo. Então, relatório muito técnico com a cara das Forças Armadas, né? A característica das Forças Armadas brasileiras é o legalismo. São forças muito ligadas às suas atribuições, aos seus manuais, à forma da lei. Essa é uma característica, apesar do imaginário popular enxergar o Exército, as Forças Armadas como forças políticas, forças golpistas. Essa não é nem de longe a realidade, e aliás não é há muito tempo a realidade das Forças Armadas no Brasil. E o Zé, como eu disse, o Zé fez uma boa descrição. Esse relatório não é uma auditoria. Isso não é uma auditoria, até porque conclui-se que essas urnas atuais, o sistema eleitoral brasileiro, sequer é auditável. O que eles vão se limitar a fazer, ou se limitaram a fazer e estão se limitando a apresentar, são as limitações que eles tiveram ao longo do processo, não tiveram, e eu acho isso muito estranho, não tiveram acesso completo a tudo que poderiam fazer, né? Não conseguiram fazer teste de integridade, várias das suas sugestões ao longo do processo não foram aceitas, eu diria a maioria delas, sendo que de longe, com bastante sobra, as Forças Armadas, com o seu time técnico, seu time de cibersegurança, seu time INITA, são, em todo o Estado brasileiro, o grupo mais qualificado para verificar as vulnerabilidades do sistema, e devem, afinal, o relatório que é do Ministério da Defesa, né? A defesa do Brasil inclui também a defesa das instituições e da democracia. Você imagina quantos adversários ou aliados do Brasil ao longo do mundo não teriam um interesse de interferir no processo eleitoral brasileiro. Como o relatório vem muito técnico, ele vai ser olhado com duas óticas muito diferentes. Essas fragilidades, essas vulnerabilidades que serão apontadas e serão sim apontadas, ou até os problemas pontuais que o relatório deve apontar, numa parte da imprensa, ou eu diria na maioria da imprensa tradicional, será interpretado como o relatório apontou que não há fraudes, não apontou que há fraudes, ou apontou que o passo seguinte, né? Apontou que não há fraudes no sistema eleitoral brasileiro. E não é isso que o relatório vai trazer, pelo que eu sei. E uma parte mais empolgada vai enxergar nas vulnerabilidades e nas fragilidades apontadas pelo Ministério da Defesa a comprovação e a justificativa para a impugnação das eleições. Então, certamente vai gerar animosidade de alguns que vão, ao ter acesso à íntegra do relatório, poder chamar a atenção para determinadas partes que realmente têm um efeito bastante bombástico. O que muita gente vai ficar decepcionada é que e eu certamente acho que o relatório deveria incluir a análise de afirmações que vêm sendo feitas por aí e que não estão sendo avaliadas por nenhum órgão de Estado, como, por exemplo, a auditoria do argentino. Seria maravilhoso, e eu acho que seria papel, sim, do Ministério da Defesa, avaliar se as afirmações que o argentino fez são verdadeiras, por exemplo, e eles tinham condições de fazê-lo. Se essas afirmações forem verdadeiras, elas podem ser objeto ou podem ser oriundas de um ataque externo. Será que aconteceram talvez por um hacker chinês, hacker russo, algo que vem acontecendo, ataques seja por infiltração externa ou seja por infiltração interna, ataques desse tipo acontecem há muito tempo no mundo todo. Então, seria interessante que o Ministério da Defesa, responsável pela defesa, portanto, do país, avaliasse esse tipo de coisa, mas não vai avaliar. Ao que eu apurei, este tipo de análise ficará a cargo de outros relatórios que foram encomendados e serão apresentados pelo partido do presidente. De posse destes
inúmeros relatórios apontando vulnerabilidades, fragilidades e potenciais fraudes, aí sim pode ser que o PL prossiga pedindo a impugnação das eleições. Sendo que o termômetro popular, o termômetro das ruas, o termômetro de como a população tem sentido, tem tido um impacto muito grande na forma como essas decisões têm sido tomadas. Vai lá, Figueiredo. Não tem cabimento você brigar contra a urna. Vai lá. Não, mas não é brigar contra a urna. É brigar contra o sistema que dá a uma urna sem recibo um poder divino que não pode ser questionado. Ora, o ônus da prova da fraude recai sobre pessoas que não têm acesso, não tem como produzir o ônus da prova. E quando produz indícios, os indícios são descartados. Ora, o relatório do argentino, você pode sequer falar. Secreto, o voto mas você não inauditável pode sequer falar, ô Zé. Você não pode sequer falar a respeito. Como é que você quer que haja produção de ônus de prova se é proibido produzir ônus de prova? Primeiro, você não tem acesso às informações. Tá aí o relatório das Forças Armadas. Eles vão dizer que não tiveram acesso completo como deveriam ter tido. Não tem voto impresso. E não tem voto impresso, vamos lá, vamos restabelecer isso aqui, Zé. Você é o cara que mais conhece de Brasília aqui. Não tem voto impresso porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional quando foi aprovado como lei. Então, foi aprovado pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal inventou um jeito para dizer que era inconstitucional. Tá bom, resolveram fazer PEC. Tava tudo certo, você sabe disso. De novo, você conhece mais Brasília, mais que todo mundo. Tava tudo certo para a PEC ser aprovada. Tá aqui o Paulo Eduardo Martins para dizer se eu falo a verdade ou não. E aí, o que me acontece? Um membro de um poder desce para o outro para fazer lobby sobre o processo eleitoral. Lobby. Isso não é precedente na história, Zé. O membro de um poder judiciário que deveria se manifestar única e exclusivamente nos autos, através de sentença, desce para dizer assim, não, eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Ora, quem pediu a opinião dele a esse respeito? Ninguém. Só que não só tem a questão da opinião, como tem o medo. Porque esse membro que desceu para julgar tem processos de vários dos outros que votavam aquele assunto, inclusive envolvendo o presidente da Câmara. Então, além de tudo, há o medo dessa loucura de checks and balances brasileiro, que é o tal do foro privilegiado, onde o poder que checa é checado pelo poder ao qual ele é supostamente tem que checar. Então, assim, é uma coisa circular absolutamente louca que inventaram no Brasil. Então, por isso nós não temos sistema de voto impresso. Aí você produz evidências, e quando você produz evidências, em vez dos guardiães do sistema virarem e falarem assim, vamos responder a essa evidência. Elas estão erradas por isso, estão erradas por aquilo, estão aqui os dados brutos. O que eles fazem? Não, o sistema do TSE cai, o mesmo sistema que aguentou todas as eleições, cai, volta com as informações apenas parciais, atualizadas, não respondem ao que aconteceu e banem todos os que falam a respeito do assunto. Inclusive, eu próprio, falo aqui de causa própria, porque eu me limitei a postar no meu Telegram o relatório, sem juízo de valor, e tive minha conta do Telegram bloqueada por um autocrata do TSE. Então, desculpa, Zé, é impossível gerar provas assim. Se alguém virar para amarrar meus braços e as minhas pernas e falar assim, vai lá e bate nesse cara, eu vou fazer o quê? Vou dar cabeçada? Vou dar linguada? Vou fazer o quê? É esse o caso do sistema eleitoral brasileiro. Olha, Paulo, você faz uma crítica a única parte Zé, deixa só da o Paulo concluir. Segura um pouquinho, Zé, deixa só o Paulo concluir. Vai lá, Paulo, por favor. Mas rapidinho que o Fernão quer acrescentar também. É muito curta, tem um tweet, tem uma frase do Carl Sagan que é muito boa, e é um lema para a ciência que diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. É só isso.